Você não tem que correr a corrida de ninguém, você tem que correr aquela que é sua. E Deus separou algo para você. Meu querido, Deus separou algo para você. Quando nós depositamos a nossa fé, amados, veja, nesses projetos nossos, quando nós depositamos a nossa fé na expectativa de um projeto que vai dar certo, veja, nós acabamos que depositamos fé naquilo que é perecível, naquilo que é passageiro, e é por isso também que se gera frustração na nossa vida. Os nossos ânimos, amados, veja, o nosso estar bem, a nossa paz, também será perecível e também será passageira. Toda vez que nós depositarmos fé naquilo que esse mundo oferece, sabe, em projetos vivido aqui, toda vez que nós depositarmos e nos pautarmos nisso como base da nossa paz, do nosso ânimo, amado, nós vamos viver uma vida frustrada. Porque se você crê e deposita fé naquilo que é passageiro, naquilo que é perecível, então você também tem que aceitar que a paz que você vai sentir, que a alegria que você vai sentir na vida, também vai ser perecível, também vai ser passageira. E quando o projeto lá dar errado, então acabou tudo, também deu errado para você. E aí é onde nós nos frustramos, nós nos desgastamos. Sabe qual é a ideia hoje, amados? A proposta hoje final, eu já vou falar aqui, já vou adiantar. Amados, vamos olhar para Deus no tempo da crise, vamos crer no Pai, vamos crer naquilo que Ele prometeu para nós, vamos viver os projetos dele para a nossa vida, eles são muito mais excelentes. Talvez você diga assim para mim, mas eu tenho um sonho, eu desejo. Amados, entenda algo, os sonhos de Deus são muito melhores. Por mais que a gente não consiga vê-los, eles são muito mais excelentes. Vamos viver os projetos de Deus para a nossa vida, amados. Não dá para viver milagre, não dá para viver coisas sobrenaturais se nós depositamos nossos sonhos naquilo que é passageiro, naquilo que é perecível, naquilo que a traça e a ferrugem vai corroer, vai consumir. Não dá para viver milagres e coisas sobrenaturais enquanto esses olhos aqui, não se fecharem e os olhos da fé se abrirem para que nós possamos contemplar aquilo que é sobrenatural. O projeto de Deus, amados, muito mais excelente para a nossa vida. É essa certeza que eu e você devemos ter. É essa certeza que eu e você devemos ter. Agora, vamos lá, voltando ao texto que nós lemos lá de Malaquias no capítulo 2, existe então, amados, uma acusação contra Deus. Você leu lá no verso 17 aquilo que o povo falou. Eu vou reler aqui, verso 17, ali mais ou menos na parte B, mais ou menos no meio do verso. Ele diz assim, o povo falando para Deus diz assim, qualquer que faz o mal passa por bom aos seus olhos, e desses é que ele se agrada. Essa foi a fala do povo de Israel para Deus. Amados, percebe o tamanho dessa crítica e o peso dessa fala? Veja, a acusação era muito grave. Deus não tem ética. Aqui diante dessa geração de Israel, Deus não tem ética. Deus favorece os maus, Deus se alegra com os maus. Deus, ele se tornou o Deus da impunidade. É um Deus, amados, que é corruptível no próprio caráter. É isso que aquele povo de Israel fez. Talvez, amados, quando nós lemos textos assim, nós falamos, puxa vida, esse povo não poderia ter dito isso. Mas às vezes, amados, nós não falamos de modo claro, com palavras assim, descrevendo, sabe? E colocando elas assim diante de Deus. Mas nossas ações, às vezes, nos traem. Nossos pensamentos, às vezes, nos traem. Quando nós vemos as frustrações que vivemos e, de algum modo, amados, nós atrelamos isso a Deus como se Ele fosse culpado. Ele não é. Ele não é. E como que eu me esquivo disso? Vivendo os projetos que Ele tem para nós. Como que eu sei dos projetos dele para a minha vida? Fica com a gente aqui até o final que nós vamos chegar lá. Veja, Malaquias verso 2 ainda, o capítulo 2 ainda, o verso 17, mas no final ele diz assim, ou onde está Deus? Onde está Deus? Ou seja, se Ele não está de acordo, então onde que Ele está, que Ele permite toda essa dor, todo esse pranto, todas essas lutas? Essa era a pergunta do povo. Onde está Deus? Está tudo dando errado para nós. E aí eles lançam a pergunta, onde está Deus? Se Ele não é tudo isso que nós acabamos de dizer, se Ele não favorece os maus, então eles vão e colocam uma nova pergunta, então onde é que Ele está? Onde é que Ele está que Ele não vê tudo isso? Por que tanta dor? Por que tanta luta? Amados,
essa questão do sofrimento humano e a existência de Deus, isso aí é algo bem antigo, como nós podemos perceber. Isso aí já vem desde sempre, essa questão e essa ideia de nós atrelarmos o sofrimento humano com a existência de Deus e colocarmos em xeque a bondade de Deus, a soberania de Deus em razão do sofrimento dos homens. Amados, Deus não tem nada a ver com esse negócio. Fica com a gente aqui que nós vamos devagarzinho lendo. Veja algo, quem acusa aqui, amados, não são os ímpios. Quem acusa aqui não são os pecadores, sabe? As pessoas que não conhecem a Deus. Não são, não, amados. Quem fala aqui é o povo de Deus. Sabe, quem questiona são os santos. Quem fala aqui é o povo da aliança. Veja, quem fala aqui é o povo protegido por Deus, o povo que deveria amar a Deus. São essas pessoas que estão fazendo esse questionamento. Então perceba, amados, que eles são também insensíveis. Lá no finalzinho do verso, eles vão dizer assim, ó, em que o enfadamos? Veja, em que o enfadamos? Eles não mais dão conta nem mesmo do próprio erro. Eles não percebem. Eles estão tão envolvidos com o desejo de prosperar, porque aquela geração de Israel estava olhando para os ímpios à sua volta que estavam prosperando e eles estavam dizendo justamente que Deus não se importa, com eles porque os ímpios estão prosperando lá e nós aqui estamos vivendo nessa ruína. Vale dizer, amados, que o livro de Malaquias ele foi escrito ali um pouco depois do livro de Esdras e Neemias. Então a cidade estava ainda naquele período de reconstrução, o templo já estava reconstruído, mas obviamente que a cidade ainda estava totalmente destruída pela guerra, por tudo aquilo que eles acabaram vivenciando em razão do próprio pecado. Então eles olhavam em volta e viam as nações prosperando. E eles questionaram a Deus. E eles dizem assim, ó, em que o enfadamos? Ou seja, o que nós fizemos? Amados, esse é o estágio mais avançado do pecado. Qual? Qual é o estágio mais avançado do pecado? Quando nós nem mesmo mais, nós não nos damos conta mais daquilo que a gente está fazendo. Nós não percebemos mais aquilo que nós estamos praticando. Entende? Esse é o estágio mais avançado, porque você deixa de perceber o próprio erro. Entende? Então eles pecavam e eles não viam, eles não conseguiam mais identificar. Por que isso acontece, amados? Porque projetos dão errado, porque nós vivemos frustrações aqui. E por que nós vivemos frustrações aqui? Porque nós criamos expectativas, amados, em lugares onde nós não deveríamos criar. Nós colocamos a nossa base de fé e de vida em locais que nós não deveríamos colocar. Entenda uma coisa, só há um lugar sólido para nós darmos sustentação à nossa vida, para nós vivermos paz plena e absoluta. Esse lugar se chama Cristo. É somente Ele que pode dar isso para nós. Esse lugar, amado, se chama Deus. É só esse contexto que pode nos fazer viver os piores dramas nessa terra, mas permanecer de pé, firme como uma rocha. Deus, amados, é esse.